Então vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhoso, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque desses números são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres, nésias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, e como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas aos homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, muito obrigado, seu Pedrinho, pela leitura. Como nós temos visto nesses estudos em 2 Timóteo, temos uma carta muito preciosa, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Convém lembrar que ele estava preso em Roma e perto do final da sua vida, como ele vai falar em capítulo 4, já estava chegando o tempo da sua partida deste mundo. E ele escreveu esta carta a Timóteo, aquele estimado irmão, companheiro do apóstolo Paulo, na obra de Deus durante vários anos. É bom lembrar algumas coisas sobre Timóteo. Ele acompanhou Paulo na pregação do Evangelho, viu igrejas estabelecidas pelo poder e graça de Deus, ajudou bastante em várias daquelas igrejas. Lemos no Novo Testamento que ele foi enviado por Paulo para ajudar em certas igrejas que estavam
passando por dificuldades. Por exemplo, aos Tessalonicenses ele foi enviado. Lemos isso em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo havia deixado Tessalônica por causa de uma perseguição. A igreja lá tinha sido há bem pouco tempo estabelecida e o apóstolo estava muito preocupado com a situação dos irmãos em Tessalônica. Quem é que ele enviou lá para saber da situação deles e ajudá-los? Ele enviou Timóteo. E quando Timóteo voltou e trouxe boas notícias de Tessalônica, Paulo ficou muito aliviado. Lemos em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 17. Paulo o enviou para Corinto. Todos sabem que a igreja em Corinto estava com bastante problemas acontecendo lá, e nós lemos em 1 Coríntios 4 e 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo foi enviado para ajudar na situação de necessidade em Corinto. Lendo a primeira epístola a Timóteo, nós vemos que Paulo rogou a ele que ele ficasse em Éfeso para advertir a alguns que não ensinassem outra doutrina. Havia ensinadores do erro se introduzindo em Éfeso e Paulo rogou a Timóteo que ele ficasse para procurar ajudar naquela situação em Éfeso. Lendo aos Filipenses, nós lemos que Paulo ia enviá-lo para Filipos. Filipenses capítulo 2, ele diz, em breve, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que eu esteja de bom ânimo. Ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, esse irmão Timóteo era muito estimado por Paulo, de toda a sua confiança. Tinha um caráter provado e aprovado através dos anos, acompanhando o experiente apóstolo na obra de Deus. Nós vemos o nome de Timóteo aparecendo em 6 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. As 2 cartas aos Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão também. Então, por aí nós podemos ver a importância, o valor desse irmão, esse estimado irmão Timóteo. Muito se lê no Novo Testamento sobre ele. Nunca se lê nenhuma palavra de censura, de reprovação contra ele. Ele é um irmão exemplar, fiel no Senhor, com um cuidado pelo bem-estar do povo de Deus, uma preocupação no seu coração, querendo o bem do povo de Deus e da obra de Deus. Um evangelista, nós vamos ler em capítulo 4 dessa carta, Paulo diz, faze a obra de um evangelista, pregador do evangelho, que viu junto com Paulo a bênção de Deus na salvação de muitas pessoas. Mas, como vemos, Paulo estava preso perto da sua partida deste mundo e os dias eram difíceis, problemas se levantando de várias maneiras.
E Paulo queria animar Timóteo, encorajar Timóteo quanto à responsabilidade dele para a obra de Deus que ia continuar, mesmo com a partida de Paulo deste mundo. Então, aqui no capítulo que nós temos hoje, o terceiro capítulo desta carta, nós podemos ver o apóstolo avisando Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, ele escreve aqui, tempos difíceis, tempos perigosos. E ele mostra por quê. Porque os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, e tem essa lista com 19 termos, 19 palavras que descrevem as características dos homens no seu mau caminho, inclusive muitos religiosos, como ele diz em versículo 5, com aparência de piedade, aparência de religião, mas sem a realidade que deveriam ter. Então nós temos na primeira parte desse capítulo, esse capítulo se divide em duas partes, como aqui até na minha Bíblia tem 2 cabeçalhos que eu vejo que são bons para nos ajudar. A primeira parte, a extrema corrupção dos últimos dias. E a segunda parte, exortação para Timóteo perseverar, continuar, persistir no ensino da palavra de Deus. O versículo 1 desse capítulo, podemos dizer, tem aí um título do assunto que o apóstolo vai abordar. As dificuldades dos últimos dias, tempos difíceis. E depois nós temos 8 versículos, do versículo 2 até o 9, nos mostrando as pessoas do mundo, na sua corrupção, nos seus pecados, no seu desvio de Deus. E nós temos, como disse, 19 palavras em apenas 3 versículos para descrever a maldade do ser humano. É interessante que lendo em Romanos capítulo 1, onde se lê naquele capítulo sobre os pagãos sem o Evangelho, nós lemos lá da corrupção dos pagãos que nunca ouviram o Evangelho. E lá em Romanos capítulo 1 tem pelo menos 4 palavras que aparecem as mesmas aqui, para esses, mesmo conhecendo a verdade do Evangelho, mas preferindo o seu mau caminho, a sua vida sem Cristo, a sua vida sem Deus, a sua vida nos seus pecados. Mas na segunda parte do capítulo, dos versículos 10 até o final, nós temos ali outros 8 versículos em que o apóstolo está dando conselhos para Timóteo, procurando dar ânimo para ele, apesar de todas as dificuldades, apesar da corrupção geral do mundo. Mas Paulo anima Timóteo a ele persistir, continuar firme naquilo que ele aprendeu, na preciosa palavra de Deus que ele aprendeu desde a sua meninice, da sua mãe e sua avó que eram salvas, depois do apóstolo Paulo mesmo. E Paulo o anima a ficar firme na verdade e a continuar ensinando, pregando a mensagem de Deus, a palavra de Deus,
ali nessa segunda parte nós temos o exemplo do servo de Deus, Paulo, nos versículos 10 e 11, que Timóteo, ele conhecia e ele seguia, ele observava o exemplo tão valioso daquele homem de Deus que era Paulo. Nós temos ali nos versículos 14 e 15 o ensino sadio da palavra de Deus. Vamos pensar nisso. O que isso produziu no coração e na vida daquele menino, ensinado desde a sua meninice, com a sagrada palavra de Deus, que o conduziu à salvação e que moldou o seu caráter e o tornou um homem de Deus. Assim que Paulo chamou Timóteo, tu, ó homem de Deus. Aí nós vemos a importância, o valor de ensinar a palavra de Deus desde a mais pequena infância para qualquer pessoa. E nós vemos nos versículos 16 e 17 as Escrituras Sagradas, a suficiência da boa palavra de Deus, como nós vemos no fim do capítulo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, na primeira metade do capítulo nós temos a corrupção das pessoas em geral e temos ali palavras de aviso para Timóteo saber e tomar cuidado e se afastar de pessoas que vivem conforme esses versículos ali vão nos mostrar. Na segunda metade do capítulo, nós temos conselhos do apóstolo para ele e temos ânimo. Paulo animando Timóteo para ele não desistir, para ele ficar firme naquilo que ele aprendeu, na palavra de Deus, para ele continuar pregando, ensinando aquela boa palavra. Então, eu vou me sentar agora e vou contar muito com a ajuda de Deus e dos nossos irmãos, e nós vamos olhar esses versículos. A primeira parte não tem muita coisa para nos edificar, tem aí a descrição dessas pessoas, mas em seu mau caminho. Então, espero que não vamos gastar tempo demais com esta parte do capítulo e vamos deixar um bom tempo para a segunda parte do capítulo, que é bem mais edificante para nós todos hoje. Então, o estudo está aberto. De certo, irmãos têm coisas importantes para repartir conosco a respeito de todo esse capítulo, ou mesmo da carta. Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo. O tempo corre ligeiro. No final do capítulo 2, nós lemos que há pessoas que podem e devem ser restauradas. É para instruir tais pessoas com mansidão, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Entrando no capítulo 3, o apóstolo está dizendo, sabe porém, há outras pessoas irrecuperáveis. Pessoas que já ultrapassaram os limites, que já decidiram o seu destino.
não vale a pena tentar recuperar essas pessoas. Ele diz no final do versículo 5, destes, afasta-te. Não adianta correr após essas pessoas na tentativa de recuperar. Tem que se afastar. Podemos falar a verdade do Evangelho para qualquer pessoa, sempre na esperança que pode se despertar e vir a ser salva. O senhor está entendendo que essas pessoas aqui não são salvas? No início do capítulo 3? É. Sim. Aham. Mas nós lemos mais ainda, destes, afasta-te. Certo. Afasta-te no sentido de não ter, vamos dizer, comunhão com eles, não apoiar os seus erros, o seu ensino desviado da verdade, mas se pudermos alcançar um folheto ou falar alguma coisa da salvação para tais pessoas, não seria demais, seu Lindsay? Eu tinha pensado que essas pessoas já se endureceram contra a palavra de Deus. É a força da palavra porém. Sabe porém. Versículo 1. Sabe porém. Tem outra classe de pessoas aqui. Eu estava pensando, Paulo está orientando Timóteo como lidar com pessoas. Dá para colocar assim? Orientando Timóteo como lidar com pessoas. Ele encontraria pessoas de todo tipo. Seu Henrique. Eu acho que é importante notar que estes de que nós lemos no começo do capítulo têm aparência de piedade. Então, são gente religiosa. Não são, ele não está falando realmente, me parece, do mundo ímpio em redor, tanto como pessoas religiosas, que na nossa linguagem são evangélicas. Se dizem cristãs. Se dizem cristãos. É o que nós chamamos a cristandade, pessoas que tomam o nome de Cristo, mas pelas suas vidas mostram que realmente não o conhecem. Colocando este capítulo ao lado do primeiro capítulo do segundo setor da primeira carta, quer dizer capítulo 4. Entendeu? Quer dizer, colocando os dois juntos, a gente vê um progresso. Lá eles estavam, o Espírito, Paulo diz, fala que nos últimos dias apostatarão da fé, dando ouvidos a mentiras, a espíritos enganadores. Parece que agora, neste capítulo, vai além disto. Não tem nada a ver agora de aparência ligado com a fé real. Agora é amar o mal. Concordo totalmente. É religião. Confessem que são religiosos. Mas o mal que começou em 1 Timóteo 4, agora está num andar, numa vida suja. Infelizmente, nós vemos isso nos nossos dias. São homens atuando, agindo na esfera religiosa. Sim. Com este caráter descrito aqui. São pessoas, podem ser mulheres também, seu Alessio. São pessoas. De uma maneira geral, genérica, Isso. homens, pessoas. Mas esses homens se servem dessas mulheres para... entram pelas casas e levam cativas mulheres nécias. O elemento feminino é visto aqui, induzidas por eles. Mas a colocação do irmão de, mesmo para esses levaram folheto, a mensagem, cabe ou não cabe? Porque parece uma dúvida no ar aí. Mas
pregai o evangelho a toda criatura. Se nós encontramos uma pessoa na rua, como é que nós vamos saber se ele está enquadrado entre esses aqui ou não? Não podemos dar um folheto para ele, convidar para assistir uma reunião? Podemos. Certamente podemos Sim. dar um folheto. Não temos como identificar essas pessoas. Mas como o seu João disse, eu acho que temos pessoas apóstatas aqui. E o grande problema, seu Roberto, com essas pessoas religiosas é que não estão obedecendo o que notamos no capítulo 2. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Infelizmente, não estão fazendo isso. O seu Roberto, desculpe, mais uma pergunta. Por que Paulo quer falar em tantos detalhes assim dessa situação? Ele está falando de dias ainda no futuro, que já chegaram nos nossos dias agora, mas por que ele quer avisar o Timóteo disso? Será que ele está pensando do perigo do ambiente no mundo infiltrar a igreja até um certo ponto? Pois pode ser. Quem sabe, muito disso aqui já era visto nos dias em que Paulo escreveu. Mas ia se acentuar, ia se agravar mais ainda com o passar do tempo. Sim, ele diz sobre virão, ele está falando do futuro. Eu acho que nós podemos olhar estas palavras que descrevem estas pessoas. Não diz que são viciadas, bêbadas, ladrões ou criminosos. Muitos destes pecados de que nós lemos não são mal vistas em nossos dias. São até promovidos, elogiados, amantes de si mesmo. Começa a lista. Então, esta é a atitude do mundo. E crianças, desde pequena, nos colégios, são ensinados neste sentido. Número 1, eu. Esta é a atitude moderna do mundo. E encabeça a lista de pecados aqui. Amantes de si mesmo. Eu, em primeiro lugar. Então, todo mundo olha e incentiva esta atitude. Ingratos nós vamos ler, eu e os meus direitos. Exatamente. Não devo gratidão a ninguém. Exatamente. Todo mundo tem de me atender. Há um apelo no que o irmão acabou de dizer, nos nossos dias, de pessoas fazerem coisas para serem vistas, notadas, atraírem atenção para si, até se pintam com essas coisas exageradas, querem ser vistas, notadas. Porque parece que outros até para que o seu nome apareça, não sei, na crônica policial talvez não, mas querem ser vistas, notadas, cometem coisas para repercutir. Coisas que não são boas. É lógico, estou me referindo a isso. Seu Roberto, nos nossos dias estamos, como já foi mencionado, cheios desses homens avarentos, né, que têm essa aparência de piedade. E muitas vezes em contato com aqueles que se dizem fiéis deles, eles alegam que eles estão prestando um grande serviço, porque exatamente em contrário daquilo que o senhor Henrique falou, eles estão tirando homens dos vícios, das drogas, da bebedeira, enfim. Alegam isto como algo de bom que a religião deles apresenta. Quando na verdade é uma questão social, né? E que nada diminui a gravidade da sua situação. Pois é. Eu acho que isso é bom que fique esclarecido, porque muitas vezes nós ouvimos esta alegação.
de que eles têm uma grande função religiosa de tirar estas pessoas desta vida tão desregradas. Quem sabe o senhor pode ampliar mais? Sim, mas fazem uma reforma exterior no ser humano, mas interiormente é o mesmo pecador nos seus pecados que nunca nasceu de novo. Apenas colocam vamos dizer, uma capa de religião sobre ele, tornam ele um pouco mais civilizado, quem sabe, mas é o mesmo pecador, com todos essas características más na sua natureza, nos seus pecados. Eu estava notando alguma coisa, o Sr. Tomás usa às vezes uma palavra, isto permeia, então, perseguições, aflições, permeia esses escritos de Paulo, sofrimentos. Estes homens aqui, agindo na esfera religiosa, não os levava a sofrer por causa do erro que eles pregavam. O evangelho que Paulo pregava, o Timóteo, iria atrair sobre eles trabalhos, lutas. Esses homens eram religiosos, mas não tinham a verdade. Quando Paulo estava no agrado dos sacerdotes, como fariseu, não tinha problema. Tão logo ele se converteu, passou a pregar a Cristo, atraiu ódio sobre si. Esses homens aqui não enfrentavam isto, agindo na esfera religiosa. Não sofriam por causa do erro deles. Sim. Como o senhor Henrique já disse, o mundo aprova isso, o mundo incentiva isso. Seu Pedrinho. Seu Roberto, duas perguntas. Esses pecados não são produzidos nas natureza própria nossa? E será que nós temos tão longe, não pode haver familiares assim? A segunda pergunta eu não entendi, seu Pedrinho. Será que essas pessoas estão tão longe dos crentes, não pode ter familiares assim? E às vezes o crente até tem que morar junto, perto. Pergunta, seu Roberto. Esses pecados são frutos da natureza pecaminosa que há no ser humano. Essas coisas que lemos aqui, uma pessoa não regenerada, não nascida de novo, pratica tudo isso, vamos dizer, com a maior naturalidade, infelizmente. E cada vez mais no mundo, isso está sendo incentivado, apoiado. O mundo vê muitas dessas coisas como virtudes, não como males que são. Engano, mentira, desonestidade e todos esses pecados graves que tem aqui. O mundo apoia isso. Mesmo que o normal é no mundo, será que não tem um perigo de tal coisa surgir entre nós? Estou pensando em Diótrefes. Acho que é um bom exemplo aqui. Amou a si mesmo, não amou a verdade, soberbo era, atirando fora da igreja os que criam e estavam mantendo a verdade. Será que não cabe? Proferindo palavras maliciosas contra um apóstolo, é o atrevido, arrogante que vemos aqui, caluniador. Seu Roberto, lemos em Atos 20, porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Aí estava o perigo. O diabo querendo destruir o trabalho de Deus, procurando infiltrar entre o rebanho, dentro do rebanho, pessoas não salvas, pessoas para, como diz lá, atrair os discípulos após si, com as suas palavras, com a sua conversa. Diótrefes, Diótrefes é um exemplo. Nós vemos aqui, eles têm só uma aparência de piedade, como você tem mencionado, o mundo apoia isto e não acha mal nisto, mas o verdadeiro crente iluminado, como a Bíblia ensina,
logo ele vê esta gente, né? Qual é as suas atitudes, como eles vivem no seu pecado, longe de Deus, né? Longe do que a Bíblia ensina. Mas para o mundo eles não veem essa diferença. Pois é. Nós devemos olhar as palavras, quem sabe, desses versículos. Nós temos os últimos dias no primeiro versículo. Alguém pode pensar quais são esses últimos dias? Lemos em Hebreus 1 que Deus a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Então parece que esses últimos dias, vamos dizer, começaram com a vinda do Senhor Jesus Cristo para o mundo. E talvez Paulo está pensando nos últimos tempos que vão preceder a volta do Senhor Jesus outra vez, para retirar desse mundo o seu povo. Eu não sei o que os irmãos diriam sobre esses últimos dias. Podemos dizer que nós estamos neles. Então, acho que todos concordam com isso, sem dúvida. Seu Juarez. Tempos trabalhosos, seu Roberto, em que sentido? Quem é atingido por esse trabalho? Quem é que sofre com essas dificuldades? Certo. Essa palavra trabalhosos aparece naquele caso dos endemoniados em Mateus 8 e 28, e lá é traduzida furiosos, perigosos. Aqueles dois endemoniados eram uma ameaça, um grande perigo para quem estivesse perto deles. Então, mas o Senhor perguntou quem é o povo de Deus aqui, a obra de Deus, esses ensinadores do erro, esses homens maus procurando desviar as pessoas da verdade, da palavra de Deus, com essa aparência de religião, confundindo as pessoas. Mas talvez o seu Juarez tenha alguma coisa mais a dizer. Justo Ló, que afligia sua alma com o que via e ouvia, ele sofria os efeitos do pecado nos seus dias, né? Dias tão parecidos com os nossos também. E qual é o crente hoje que não se aflige vendo, vamos dizer, o mundo religioso no seu engano, na sua oposição à verdade de Deus? Eu estava reparando a palavra, o verbo resistir. Então, lemos 3 vezes. Então, o efeito destes homens, com sua doutrina falsa, agindo na esfera religiosa, criam uma resistência à verdade. Impede o avanço da verdade. Este é um efeito terrível. Sim. Agindo na esfera religiosa. Lemos no capítulo 2, 25, capítulo 3, 8 e 4, 15, de resistir. Talvez era bom nos ajudar chamando a atenção à palavra de amor que temos nestes primeiros versículos. Pois, parece que 4 vezes, pelo menos, ela aparece aqui. Amantes de si mesmos, versículo 2. Aí está, quem sabe, a raiz de todos esses outros males que acompanham depois. O eu, amante de si mesmo, egoísta. Depois, avarentos. Na verdade, é amor pelo dinheiro, amantes do dinheiro. E depois, no final do versículo 3, também tem sem amor para com os bons, ou para com o bem. E depois nós temos no versículo 4, mais amigos, seria mais amantes dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, do que tendo amor para com Deus. Então, um amor errado. Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos deleites, dos prazeres, e sem amor para com Deus. Então alguém
com uma atitude assim no seu coração, não é de se admirar de ver em redor disso esses outros males, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães e assim por diante. Esses homens têm a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Será que isso indica que a piedade verdadeira tem peso? Sem dúvida. Isto é, aquele irmão piedoso, levantando-se para dar uma palavra de ministério. A palavra dele tem peso, tem efeito. A palavra dele seria, como nós lemos aqui, eficácia, poderosa, atingindo o alvo. Eu estava pensando no contraste entre essa frase aqui, no versículo 5 e versículo 21 do capítulo anterior. Aqui temos a aparência de piedade que não serve para Deus. Mas no versículo 21 nós lemos daquele vaso purificado, um vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Então aquela aparência externa não serve. Deus precisa de vasos limpos para o seu serviço. Então vamos olhar essas palavras, versículo 2, amantes de si mesmos, egoístas, só pensando em si, avarentos, amor pelo dinheiro. O dinheiro no mundo hoje, quantas pessoas, as multidões, correm atrás, fazem qualquer coisa errada, desonesta, loterias, jogos e tanta coisa. Essa ganância pelo dinheiro. Presunçosos, a atualizada diz jactanciosos, um orgulhoso que vive falando de si para impressionar os outros, falando de si para causar impressão nos outros, e soberbos, a atualizada diz arrogantes, aquele que se considera superior aos outros. Não precisa ir longe para achar gente assim hoje. E blasfemos, aquele que insulta e difama e fala mal dos outros. E desobedientes aos pais e mães. Nós vemos isso cada vez mais no mundo. Crianças ensinadas na escola. Se o teu pai te corrige, denuncia ele, denuncia o pai e a mãe no conselho tutelar, bota o pai e a mãe na justiça. As professoras ensinam isso na escola para as criancinhas bem pequenas, ensinando as crianças a serem desobedientes, insubmissas aos seus pais e às suas mães. E assim vemos os outros ingratos, aquele que fala dos seus direitos. Eu tenho tudo que é direito, eu não preciso agradecer a ninguém por nada. Uma pessoa mal agradecida, achando que tem direito a tudo. E depois vemos profanos, pessoas que não têm respeito pelas coisas sagradas, as coisas de Deus. O mundo está cada vez mais cheio de pessoas assim. Versículo 3, temos sem afeto natural. Essa palavra aparece entre os pagãos lá em Romanos capítulo 1. Uma pessoa insensível, não se importa, quem sabe com a sua família. Irreconciliáveis, implacáveis, alguém que tem uma inimizade com outro e não tem jeito de se reconciliar com aquela pessoa. Um inimigo que não tem maneira de se entender com o outro. Caluniadores, é a palavra grega diabolos,
aqueles que seguem o diabo bem de perto, difamadores, que até promovem intrigas uns contra os outros para ganhar benefício com isso. Abrem a boca para causar destruição, lançando pessoas uma contra a outra com as suas intrigas, com as suas calúnias. Incontinentes, sem domínio de si, não consegue se controlar. Uma vida sem freio para praticar qualquer coisa. Cruéis, nós lemos, selvagem, pessoa bruta, selvagem, sem amor para com os bons, inimigos do bem, podem ver o bem, podem reconhecer o bem, mas detestam o bem, são inimigos daquilo que é bom, daquilo que agrada a Deus. Eu não sei se eu não consegui pegar a resposta da segunda pergunta do nosso irmão seu Pedrinho, se nós tivermos que conviver com isso na família. Então, graça e misericórdia e paz tenha da parte de Deus. É o que o crente vai precisar muito, se tem alguém assim para conviver na sua casa. Temos ali, destes, afasta-te. Muitas vezes o crente procura gastar bastante tempo com a Bíblia aberta, com pessoas que têm dúvidas sobre alguma coisa da Bíblia, que não entendem bem e que com paciência e com tempo podem ser trazidas a Cristo. Então, parece que a nossa passagem nos mostra que não devemos gastar tanto tempo assim com esse tipo de pessoas que temos aqui. Não teremos como encaminhá-los dentro da verdade. As suas dúvidas não são dúvidas sinceras. É apostasia, é negação da verdade. Isso. O seu Lins já destacou isso desde o início. Mais amigos de deleites ou de prazeres. Vivemos num país, se tiver um jogo de futebol, a gente vê o não salvo, muito difícil para trazer na reunião, só por causa daquele jogo. Irmãos, é triste quando alguma coisa assim envolve o crente. Tem a novela, seu João? Sim. As novelas, quem sabe todos os dias, em vários horários. Difícil trazer gente na reunião por causa das novelas. E outras coisas também. Então, tendo aparência de piedade, uma forma externa, vamos dizer, adotaram a religião, entre aspas, mas negando, com a sua boca, quem sabe, falam, professam a sua religiosidade, mas com a sua vida, como vemos nesses versículos, a sua vida com esses pecados, esses males, a sua vida está negando a realidade, o poder, a eficácia dela. Seu Roberto, estes que têm
aparência de piedade. Nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e versículo 13, ele fala: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Será que podemos incluir esses? Sem dúvida. Sem dúvida. Roberto, há no mundo hoje uma seita ou várias seitas. Está olhando o versículo 6, né? Já podemos pensar ali. Pode ser. Que trabalham incansavelmente de casa em casa. E essa gente cresce no mundo, porque a sua doutrina, os seus ensinos, combinam bem com a natureza pecaminosa. Diz aqui, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Aprende sempre, nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Essa gente trabalha muito nas casas, e diz que faz reuniões, estudos, só que aprende, só que nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. É muito triste. Principalmente, existem várias, mas numa seita, eles trabalham, quem sabe, mais do que qualquer outro, de casa em casa. É como gafanhotos. 8 horas da manhã, às vezes a gente vê um grupo de 15 ou 20 invadindo uma área da cidade, de casa em casa, levando a falsa doutrina. Eu acredito Eu fico com vergonha às vezes, Sr. José. Eu também. E nós? Acredito que destes, quem sabe de 100 mil, se salva um. E eu posso dizer, eu sou uma prova disso. Porque estive envolvido com essa gente também. Se salva um depois de sair de lá, né? Se salva um de 100 mil depois de sair de lá. É isso? Aqui, hein, Roberto, aqui vemos a casa sendo atingida, não é? Se introduzem pelas casas. Na carta de Tito lemos de homens que transtornam casas inteiras. A casa, quer dizer, tratando as pessoas, moradores, né? Homens que transtornam casas inteiras aqui, entram pelas casas, introduzem. É de notar que nesse versículo 6, parece que essa gente trabalha mais em cima da parte mais fraca, que as mulheres. Muitas vezes. Graças a Deus, muitas mulheres têm ouvido o Evangelho e têm sido salvas. Mas muitas outras são, como vemos aqui, são alvo desses enganadores. E eles, como a serpente enganou Eva, torceu a palavra de Deus e com aquela mentira enganou Eva e levou Eva no engano, assim nós vemos a obra desses falsos ensinadores. Sr. Roberto, só mais alguma coisa. Essa gente que trabalha de casa em casa, milhões, quem sabe bilhões em todo o mundo, para mim, é uma das piores que há nesse mundo. Eles negam a divindade de Cristo, negam o inferno, negam a alma e negam a pessoa do Espírito Santo. E a salvação também. Negam o céu também. A pessoa vai para lá. Estava pensando na palavra que já notamos no versículo 2, blasfemos. E a única maneira de descrever o ensinamento dessas pessoas a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim.
Temos vários adjetivos aqui nesse capítulo. Já estudamos 19 ali nos primeiros versículos. E temos mulheres nécias. Mais tarde nós temos homens maus e enganadores. No final do capítulo, homem de Deus. Então, eu gosto de comparar e contrastar esses termos. Mulheres nécias aqui não quer dizer que não são inteligentes, mas são levadas pelo engano, carregadas de pecados. Como é que os irmãos entendem essa expressão? Alguns sugerem que talvez elas teriam uma certa consciência do seu pecado, estariam pensando, preocupadas com esse assunto, e os enganadores com o erro, levando-as cativas, exercendo controle sobre elas com o erro. Que bom quando se encontra uma pessoa que tem uma consciência sobre os seus pecados e a verdade do Evangelho chega para ajudar aquela pessoa, para lhe mostrar o caminho da salvação, o remédio que há no Senhor Jesus Cristo para o problema do pecado daquela pessoa. Mas quando uma pessoa assim é seduzida pelo erro, nós vemos aqui, levam cativas, a ideia é, eles ganham controle sobre aquelas pessoas, com o erro, com o engano, enchendo a cabeça de engano, sempre estão aprendendo, sempre estão ouvindo mais uma coisa e mais uma coisa, mas a verdade não está ali. Nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós vamos convidar o seu Tomás para nos ajudar, e o seu Crawford, ele abriu esse capítulo 3 na conferência lá em Santa Cruz. Então, por favor, seu Crawford. Uma pergunta sobre versículo 7. Nunca podem chegar ao conhecimento da verdade porque não querem ou porque não é possível? Com esses enganadores falando para elas, eles não vão trazer o conhecimento da verdade para elas. Mas, o que o senhor vai dizer a mais, além da pergunta? Que aprendem sempre e nunca pode chegar. Aprendem o quê? Quem sabe o erro. Essas pessoas religiosas sempre estão lendo as suas revistinhas, os seus jornaizinhos, os seus livros, e sempre estão ouvindo a conversa religiosa, mas não tem a verdade ali. Alguém sugeriu sempre gostando de uma novidade. Sim. Algo novo, mas nunca chegando até a verdade. Pois é. Parece-me que essas mulheres têm uma consciência pesada em casa. Não são mulheres boas, sabe? Não são boas. Abraçam uma religião, mesmo que seja falsa, a fim de tranquilizar a sua consciência. Querem aprender, acham que uma religião pode servir como capa para suas vidas pecaminosas. E continuam assim. Pois. Não têm interesse na verdade, na realidade. Mas querem se servir de uma religião para tranquilizar as suas consciências, mas ainda querem continuar com as suas vidas de pecado. Muito bem. Isso quem sabe, imoralidade. Isso mostra para nós, seu Lindsay, por que essas religiões crescem tanto e aumentam tanto as suas fileiras de seguidores, porque vivem a mesma vida nos seus pecados, no seu mundanismo, e a religião está aí para apoiar isso e aceitar isso, então serve. Seu Roberto, qual deve ser a nossa atitude chegando essas pessoas nas nossas casas? O que nós vamos fazer? Isto é, nas casas dos crentes, dos salvos.
Eu ia conversar com as pessoas lá no portão, seu Carlinhos. Lá no portão. Dependendo do caso, falar sobre a salvação e insistir no ponto da salvação. Você é salvo? Você é salva? Tem uma experiência? Pode contar como foi a sua salvação? E podemos falar da nossa salvação e ficar firme aí nesse ponto. Quantas vezes ficamos, quem sabe, horas discutindo com pessoas assim, indo atrás, eles puxando o assunto para cá e para lá e blasfemando da palavra de Deus e do nosso Salvador, e no fim eles saem rindo e nós ficamos com a nossa alma seca, triste. Eles não vão muito longe sem insistir sobre a salvação. Essas pessoas não vão muito longe na conversa deles se insistir sobre a salvação. Então, Logo, olha, eu tenho outras casas aí, não querem conversa sobre isso. porque na terceira carta de João, se não me engano, 2 João, lá tem um conselho que não é para receber em casa alguém que vem com essa doutrina falsa, atacando principalmente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos abrir a porta e dar as boas-vindas e deixar essa pessoa à vontade, abrir a sua boca perante a nossa família, nossos filhos, e dizendo horrores contra a santa palavra de Deus. Acho que devemos ter um cuidado. Nem sempre, quem sabe, às vezes pode ser uma pessoa que está pouco tempo levada nesse engano, e quem sabe com jeito, conversando, tentando ajudar aquela pessoa, falar do Salvador para aquela pessoa. Dependendo da conversa, devemos obedecer o versículo 5. Desses afasta-te. Estudamos ontem no capítulo 2, versículo 14. Não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam. Então, vamos adiante, irmãos, no nosso estudo. Aí temos versículos 8 e 9. Paulo cita esses dois homens que resistiram a Moisés lá no Egito, no livro de Êxodo. E ele diz: assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Como é que Paulo sabia o nome desses dois homens? Na Bíblia não diz o nome de Janes e Jambres, mas há outros livros. Os judeus tinham muita literatura e provavelmente em algum daqueles livros históricos judaicos havia esses dois nomes. É interessante o significado desses nomes, parece que são aramaicos. Janes quer dizer aquele que seduz, e Jambres, aquele que se faz rebelde. Então o significado dos dois nomes talvez serve para mostrar o caráter e a obra desse tipo de pessoas. E é interessante, Sr. Roberto, que em cada capítulo dessa segunda epístola nós temos o nome de dois homens que falharam, em cada capítulo. O exemplo é bem instrutivo, mostra como estes podiam copiar a obra certa e divina. Até um ponto. Parecia que tinham o mesmo poder que Moisés tinha no começo, mas só até um ponto. Irmãos, devemos notar isto, porque estas religiões do mundo podem ter uma aparência até um ponto daquilo que é de Deus.
até um ponto. Sim, eles vão chegar com uma Bíblia, quem sabe, vão citar certas passagens da Bíblia que não são tão importantes, mas no meio da sua conversa religiosa eles vão introduzir a doutrina falsa, o erro. Pode ter mulher com cabelo comprido, pode ter a Bíblia, como o Senhor disse, dizer acreditamos em Jesus, acreditamos no Evangelho, acreditamos até numa pessoa sendo salva e falar até aí, mas examinar a salvação. Ah, não. Seguir Jesus e permanecer firme, etc. Aí que é o problema. Tá desligado. Nós lemos deles o versículo 9, não irão, porém, avante. Em versículo 6 nós já lemos o número dessa gente. Hoje está cheio por aí afora. Em que sentido que não irão avante? É uma coisa vazia que logo vai acabar? Explica para nós. Pois, seu Manuel, eu estava olhando, a todos será manifesto o seu desvario. A todos parece que a todos do povo de Deus. Os que são realmente salvos vão ver, vão perceber o erro e o engano dessas pessoas. Porque no mundo fazem sucesso. O mundo por aí abraça essa falsa religião e acham que essa gente é o máximo. Oh, religião boa, moderna, e tudo que a gente gosta, pode viver como bem entende e aproveitar a religião. Mas a todos aqui no versículo 9, eu entendo que se refere a todos do povo de Deus. Então não irão, porém, avante no engano, na imitação em relação aos crentes, porque versículo 13 diz, os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Então eles também irão de mal para pior, mas não irão avante em relação ao povo de Deus. É isto, né? Eu pensei assim, seu Tomás. Roberto, qual deve ser a nossa atitude para aquelas pessoas que ligam lá para casa de vez em quando, pedindo uma ajuda, para aquelas fazendas de recuperação de jovens drogados, para aquelas pessoas que necessitam de cadeiras de rodas, para aquelas pessoas que necessitam de um aparelho auditivo e tantas outras coisas. Qual deve ser a nossa atitude com eles? E eles querem ver o bem daquelas pessoas. Qual deve ser a nossa atitude com essas pessoas? Muitas vezes, seu José, a gente fica com muita dúvida. Será que esse dinheiro que estão pedindo vai ser destinado para isso que estão dizendo? Então, eu da minha parte não daria dinheiro, mas não sei o que os outros irmãos pensam, né? Eu tenho recebemos ligações assim, geralmente é uma voz feminina que liga, né? Que olha, eu não quero aumentar o patrimônio do seu, eu sei quem é o fundador da religião, né? Eu não quero aumentar o patrimônio dele. Não vai nada daqui. Bom. A resposta então para o irmão depende do caso. Pesquise bem. Eu acho. Um não, em todas as ocasiões, pode não ser um ato muito cristão. Certo. Um sim pode encaminhar nosso dinheiro para um desvio, não chegar ao destinário proposto, né? Sim e não. Sim e não. Lá para casa da Legião da Boa Vontade. Ah, sim. Pedindo. Eu não quero aumentar o patrimônio do seu pai. Não vamos mencionar esse nome aqui, senhor Lécio. Vamos para o versículo 10, então.
Paulo agora ele procura animar Timóteo. Interessante, tem 9 termos aqui nesses versículos. Quando é para descrever o mal, eram 19. Mas agora, tendo o bom exemplo de Paulo, nós temos 9 expressões, 9 termos aqui. Estava pensando em Gálatas 5, as obras da carne lá, se não me engano, são 18 palavras que compõem a lista. E o fruto do Espírito Santo é a metade, são 9. Mas a diferença é como da noite para o dia. E aqui também. Então Paulo ele está procurando aconselhar Timóteo, animar ele. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Timóteo conheceu Paulo. Provavelmente foi salvo ouvindo as pregações dele, lá em Listra, em Atos capítulo 14, quem sabe. E é interessante que essas perseguições que Paulo cita aqui foram aquelas que aconteceram ou bem na ocasião em que Timóteo foi salvo, ou quem sabe até antes ainda, em Atos 13 e 14, as perseguições e aflições que ele selecionou aqui em versículo 11. Timóteo parece ficou impressionado no seu coração, nos seus pensamentos. Ele viu no apóstolo Paulo algo que era muito bom. Aquele homem sofrendo, perseguido, foi apedrejado em Listra, se não me engano. Foi apedrejado, arrastado para fora da cidade como morto. E Paulo se levanta e segue adiante, firme na obra de Deus. E Timóteo ficou impressionado, quem sabe para o resto da sua vida, o exemplo que ele viu do apóstolo Paulo. Interessante notar-se, Roberto, versículo 10, tu porém tens, e versículo 14, tu porém permanece, em contraste destes do início do capítulo. Capítulo 4, versículo 5 também, mas tu sei sóbrio em tudo. Então, para um homem fiel, querendo servir fielmente, em dias difíceis, de muitas dificuldades, enfrentando pessoas impossíveis, temos estas 3 exortações: seguir o exemplo bom, permanecer naquilo que já aprendeu e ser sóbrio em tudo. Seu Tomás. Explica, por favor, em que sentido o Senhor de todas o livrou. Ele não escapou. E o apedrejamento em Listra o deixou, no mínimo, inconsciente. Mas ele diz, o Senhor de todos me livrou. Explica. Pois nós, muitas vezes, quem sabe, temos a ideia de ser livrado de não passar pela aprovação, mas o Senhor, no meio da aprovação, livrou o apóstolo. Dando força para suportar. Ou poderia ser que o seu testemunho foi salvaguardado. Ele saiu dos sofrimentos sem seu testemunho ser atingido. Pronto para ir para a próxima cidade, cabeça erguida para continuar. Ele conseguiu. Deus ajudou para que seu testemunho não fosse atingido. E também, quem sabe, colocando um limite na provação.
Enquanto o Senhor tinha serviço para Paulo nesse mundo, nada podia, vamos dizer, tirar a sua vida. Mas agora, no capítulo 4, ele diz, acabei a carreira. Então, agora ele vai para o céu. E o Senhor de todos me livrou. Estou me lembrando, é possível que o apóstolo Paulo tivesse 2 versículos em mente dos Salmos 33, versículos 8 e 19. Eis os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Então o Senhor me livrou, de todos o Senhor me livrou. Ficou inconsciente uma vez, pelo menos, mas o Senhor o livrou da morte e o conservou e não morreu. Pedro estava na cadeia, Herodes estava lá pronto para executá-lo, mas Deus interveio. Então, Deus tinha uma obra para Pedro ainda. Sim, permitiu que Tiago fosse morto à espada, mas não permitiu que assim fosse com Pedro. Mas aqui nessas palavras do versículo 10, tem seguido a minha doutrina, é o ensino, aquilo que Paulo falou, o ensino falado, modo de viver, a atualizada diz procedimento, aquilo que Paulo mostrou pela sua vida. Como é importante que aquilo que alguém ensina seja visto, praticado no seu viver. Assim era com Paulo. Intenção, a atualizada diz propósito, aquele motivo que orientou toda a vida e a obra do apóstolo Paulo. Timóteo podia ver a intenção, o propósito daquele homem de Deus, de agradar a Deus e procurar ser útil para ele na sua obra. Fé, fidelidade, longanimidade, ficar controlado no meio da provação, um autocontrole. Paulo, como o seu Tomás já destacou, no meio das provações, o seu testemunho não foi manchado. Ele não agiu com descontrole, ele tinha uma atitude de controle, domínio próprio. Caridade, amor. Esse homem de Deus tinha, é a mesma palavra de João 13,16, é o amor de Deus. Paulo tinha esse amor de Deus no seu coração, amor pelo seu povo, amor pela sua obra, amor pelos não salvos, e paciência, perseverança, mesmo debaixo da pressão. Paulo não cedia, continuava firme, persistindo, perseverando. É o contrário de desanimar. Em vez de desanimar, Paulo, com paciência, com perseverança, ele seguiu para frente. E Timóteo viu tudo isso em Paulo e estava seguindo esse exemplo também. Interessante, Sr. Roberto, a ordem das palavras do versículo 10, doutrina e modo de viver. Ou seja, é a doutrina que faz o modo de viver. Aí um grande contraste com o início do capítulo. A negligência, a sã doutrina, produziu esse modo de viver que temos de versículos 1 a 9. Muito bem. Lemos aqui neste versículo do poder de exemplo, a influência de exemplo. Os irmãos mais jovens olham para os mais velhos.
quem sabe sem se dar conta, seguem os mais velhos. Se um irmão jovem me seguir, o que será daquele jovem daqui a 5 anos? Então, quero apelar para os irmãos mais velhos aqui, que devem dar um bom exemplo para os mais jovens. Essa passagem, seu Roberto, mostra, como muitas outras passagens no Novo Testamento, a importância do testemunho daquele que está ensinando. Então, não é suficiente somente ouvir as palavras dele, mas precisamos conhecer a vida dele. E este é o ponto fraco nos meios de comunicação modernos que agora existem. Pela internet, rádio, televisão, pessoas estão ensinando coisas, mas tem essa divisão entre o ensinamento e realmente o conhecimento da pessoa. A Bíblia destaca a importância de conhecer a vida daquele que está ensinando. Timóteo não tinha nada disso, né, seu James? Não tinha nem internet, nem rádio, nem televisão. Mas ele tinha 2 olhos para ver as vidas da sua mãe, da sua avó, de Paulo e outros que viviam as suas vidas nos caminhos de Deus, fiéis a Ele. E Timóteo aproveitou muito o que ele viu. Não foi coisas que contaram para ele, mas ele podia ver nessas vidas o bom exemplo que ele seguiu. Seu Roberto, quem sabe devemos dizer que há maus exemplos, mas quem sabe devemos dizer que devemos olhar, irmãos e irmãs, olhar para os bons exemplos. Não ficar olhando para os maus exemplos e copiar os maus exemplos. Porque há entre o povo de Deus os bons exemplos para nós seguir. O mau exemplo é mais fácil, quem sabe, de ser seguido, né? Estas palavras aqui, mais uma vez, reforçam as primeiras palavras da carta. Meu amado filho, e na primeira carta, meu verdadeiro filho. Não apenas que Timóteo foi salvo com a pregação de Paulo, mas que ele estava reproduzindo na sua vida a semelhança do seu pai na fé. Então isso dá muito gozo para quem Deus usou para encaminhar uma pessoa para ouvir o Evangelho e para depois ver salvo. Alguém que está procurando andar como é a vontade de Deus realmente. Um filho que reproduz as características do seu pai na fé. Seu Luiz? Só complementando o que o senhor José falou, e não havendo bons exemplos, porque sabemos que ocorrem situações de pequenas igrejas que podem ocorrer situações difíceis, né? Nós temos um grande exemplo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, podemos levantar os nossos olhos, além daquilo que é puramente humano e terreno, para olhar para aquele que é o exemplo maior. Só isso que eu queria dizer. Então, vamos olhar o versículo 12 e 13 e vamos indo, nosso tempo não é muito. Todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Como é que um crente no ano 2007 na cidade de Porto Alegre vive piamente? O que se faz? Uma atitude de reverência para com Deus, para com o Senhor Jesus, dando o primeiro lugar para Ele na vida, a vontade dEle,
Mas foi para mim que o senhor perguntou, seu próprio? A pergunta está aqui para nós todos. Na primeira carta, Timóteo já foi avisado por Paulo, exercita-te na piedade. Então é um exercício diário que cabe a todos nós. A palavra piedade parece que significa uma semelhança a Deus, adotando-se o caráter dele, a maneira de viver, de existir dele, santidade, etc. Mas é importante no versículo diz, os que piamente querem viver, não diz os que querem viver como Deus, não, em Cristo Jesus, viver nele. Nós já tivemos em capítulo 1 que ele nos deu a vida. Capítulo 2 nós ouvimos a graça que está em Cristo Jesus. Agora, viver nele. Parece que, como Filipenses 1, para mim o viver, Cristo. Parece que o motivo de viver, a fonte da força, vem dele. Eu estava notando no próprio versículo, aquele que quer, parece que o querer já é uma atitude. Quando nos salvamos, nós queremos a salvação. Buscamos, ouvimos e buscamos. Querem ser salvo? Quero. Esse querer deve continuar. Aquele que quer viver piamente. Parece que tem uma tradução que não tenha os que viverem, diz. Também a todos os que piamente viverem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas o querer é muito importante, sem dúvida. O apóstolo Paulo tinha esta experiência, né? Viver e padecer perseguições. E quando ele foi salvo, ele disse: Senhor, o que quer que eu faça? Né? O Senhor mostrou para ele: pelo meu nome vos mostrarei quanto deve padecer. E quem sabe aquela pergunta continuou com ele pelo resto da vida, seu. Exatamente. Manuel. E outro lado que eu pensei, ele antes era um perseguidor dos crentes, agora virou o contrário, né? Na primeira carta, nós lemos bastante sobre a piedade e lemos das santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que é segundo a piedade. Então, o bom ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, andando em obediência a este ensinamento em submissão ao Senhor, acredito, há de produzir uma vida de piedade. Então, versículo 13: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aqui vemos aquele princípio da Bíblia: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eles enganaram outros e eles mesmos são enganados também. Semearam o mal e colheram para si mesmos o mesmo mal que fizeram para os outros. Talvez se acham muito espertos, mas na verdade são coitados que enganam os outros e eles mesmos são enganados. Mas Timóteo, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esse de quem parece estar no plural. Quem sabe tem aqui uma referência à avó Lloyd e à mãe Eunice, e ao próprio apóstolo Paulo, e quem sabe outros. Então, aquelas duas
mulheres. Vimos ali antes as mulheres loucas, as mulheres nécias. Mas aqui nós temos, sem aparecer o nome delas, 2 mulheres que fizeram uma grande obra. Lóide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. 2 mulheres salvas. E elas serviram a Deus lá na sua casa, lá no seu lar, ensinando, criando aquele menino, como diz na Bíblia, na doutrina e admoestação do Senhor, ensinando as sagradas letras para ele, desde a sua meninice. Elas não esperaram Timóteo ficar com 8 anos até que fosse na escola e fosse ensinado a ler na escola. Essa palavra meninice descreve um bebê recém-nascido. É usada até em Lucas, da criancinha no ventre de Isabel, antes de nascer. Então, Lóide e Eunice não perderam tempo, mas desde a mais pequena infância de Timóteo, ensinaram a palavra de Deus para ele. Ensinaram ele, quem sabe a citar versículos, quem sabe decorar capítulos da Bíblia. Ensinaram ele, como diz aqui, nas sagradas letras. E o fruto que deu, a semente que elas semearam, aquele ainda jovem, ele foi salvo e se tornou, como lemos dele, um homem de Deus. Sr. Roberto, por que lemos das sagradas letras? Será que isso indica que ele até aprendeu como ler e aprendeu as letras do alfabeto através da Bíblia? Pois alguns sugerem isso, seu James, que provavelmente Timóteo aprendeu a ler com as letras da própria Bíblia. Então, irmãos e irmãs, será que não podemos ver aqui um bom exemplo para nós todos? Quando é que vamos começar a ensinar as nossas crianças com a palavra de Deus? Na mais pequena infância, quando estão aprendendo a dizer as primeiras palavras, vamos ensiná-los a dizer, junto com as primeiras palavrinhas que vão dizer, ensiná-las a dizer versículos da boa palavra de Deus, quem sabe que vão ficar gravados na sua mente para o resto da sua vida. Creio que não colocaram Timóteo numa creche para elas irem correr a procurar emprego e ganhar mais dinheiro para ter mais luxo na sua casa, mas Lóide e Eunice tinham uma obra importantíssima para Deus, lá na sua casa, ensinar aquele menino a boa e santa palavra de Deus. E o resultado, quem é que vai negar o resultado daquela obra que elas fizeram? Eu me assusto pelo fato que o tempo passa tão ligeiro, porque os anos voam e de repente as nossas crianças se tornam adolescentes. É incrível como o tempo voa. Então, eu falo assim porque os pais, na realidade, têm pouco tempo para colocar nos corações das criancinhas em casa a boa palavra de Deus. Tem pouco tempo para fazer isso, porque os anos voam. Falando na escola dominical, só temos 52 domingos cada ano. E aquele que fala só tem 20 minutos. Assim, nós temos de aproveitar aqueles 20 minutos na escola dominical, 52 domingos cada ano, a fim de ensinar.
as crianças, os jovens que estão ali na escola dominical. O conteúdo tem que ser bíblico. E uma sugestão muito boa, proveitosa, seria os pais criarem o hábito de, junto com as crianças, talvez depois do café da manhã, ou à noite antes de deitar, ler as Escrituras. E não posso julgar ninguém, mas talvez alguns não fazem assim. Seria difícil imaginar um pai salvo que não teria o desejo de ler junto com os filhos. Esse pensamento assustaria a gente até. Será possível? Nomes, nunca faria tal coisa, mas posso dizer que conheço. Se o pai não é bem exercitado na leitura da Bíblia, Então, se alguém quer comentar mais algo sobre os versículos 14 e 15, vamos olhar os últimos 2 versículos. Nós temos só mais uns 5 minutos, nem isso. O esforço da mãe de Timóteo, também avó, deu um bom resultado. Homem de Deus. Que título interessante. Sem dúvida. Então ele termina o capítulo nos falando sobre a suficiência das Sagradas Escrituras. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, quer dizer, para repreender, trazer convicção, convencer do erro, do pecado, para corrigir, colocar certo aquilo que estava errado, corrigir do errado para o certo, para instruir, o sentido é treinar em justiça. Seu Roberto? Quem fala? José. Paulo era convencido de que ele não somente era um servo de Deus, como ele estava escrevendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele era convencido disto? Sem dúvida, quanto ao Velho Testamento, ele não tinha a menor dúvida. Mas os escritos dele também, como Pedro escreveu mais adiante, ele fala daqueles que torcem as Escrituras, como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, 2 Pedro 3, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. E os indoutos torcem, e igualmente as outras Escrituras. Seu Tomás? Ele torna muito evidente que sabia que estava sob a inspiração do Espírito em 1 Coríntios. Reconhece que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, né? E podemos pensar em 1 Tessalonicenses 4. Vos digo pela palavra do Senhor. Então, há uma certa evidência clara que ele escrevia sob inspiração, sabendo, cônscio desse fato nessas ocasiões. Toda a Escritura parece que indica cada palavra. Estava me lembrando, o Senhor Jesus Cristo até usou o tempo da palavra, de um verbo, para indicar Deus não é o Deus de mortos, mas de vivos.
Eu sou o Deus de Abraão, etc. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala de semente, não sementes. O plural e o singular. Eu estou falando isto por causa dos jovens aqui. Devemos examinar a Bíblia assim. Cada palavra em seu lugar tem ensino para nós e tem instrução para o povo de Deus. Então, um estudo profundo e apto e necessário. Então, devemos entender quais são os livros que compõem toda a Escritura. 66 livros inspirados que compõem a nossa, vamos dizer, Bíblia Sagrada. Gênesis a Malaquias no Antigo Testamento, Mateus a Apocalipse no Novo Testamento. Tem outros livros que, por exemplo, a religião católica inseriu no Antigo Testamento, outros livros que não fazem parte da Escritura inspirada. Livros que nunca foram citados pelo Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ou pelos apóstolos, eram livros históricos dos judeus, mas não fazem parte da palavra inspirada. Nós temos a nossa Bíblia com os 66 livros e nós podemos ter toda a certeza. Temos aqui a palavra inspirada de Deus nas nossas mãos. Só ia dizer uma coisa do 1 Timóteo capítulo 5, quando Paulo falava das Escrituras, ele não estava pensando somente no Velho Testamento, porque nós lemos em 1 Timóteo 5 e 18, porque diz a Escritura, e tem duas citações, a segunda, digno é o obreiro do seu salário, e ele está citando de Lucas capítulo 10, e fala disso como a Escritura. Mas esse trecho nos faz pensar no valor do Antigo Testamento. Porque Eunice e Lloyd, a avó e a mãe de Timóteo, não tinham, provavelmente, nenhum livro do Novo Testamento. Não tinham o Evangelho de João. Não tinham os outros evangelhos. Tinham somente o Antigo Testamento. Então, não devemos desprezar o Antigo Testamento de maneira nenhuma. É riquíssimo de ensinamento, de verdade, de proveito para o nosso ensino, para ensinar as crianças e assim por diante. Senhor Roberto, não sei se isso é relevante, mas alguns irmãos leem errado esse versículo, leem toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é assim que está escrito. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então isso traz uma diferença. Mas o apóstolo Paulo, no final do capítulo, ele enfatiza claramente o valor das Escrituras. Num capítulo que começa com os últimos dias caracterizados por um desprezo à palavra de Deus. E ele exorta Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu ainda na sua infância. Então, daquele tempo até a sua vida adulta, muita coisa mudou no mundo, piorando as condições do mundo. Mas a palavra de Deus nunca mudou. E ele devia permanecer fiel àquilo que ele aprendeu. Sim. E o último versículo é tão importante. Para que o homem de Deus seja perfeito, não quer dizer sem pecado, mas quer dizer completo, maduro, perfeito e perfeitamente instruído. A atualizada diz habilitado para toda a boa obra. Então a palavra de Deus é toda suficiente para ensinar, para tornar a pessoa salva, com essa maturidade, vamos dizer, espiritual, e perfeitamente instruída, habilitada, capacitada para praticar toda a boa obra. O começo do capítulo nós vemos
os homens maus e as suas más obras. E o capítulo termina com a preciosa palavra de Deus, capacitando a pessoa salva e deixando ela habilitada para toda a boa obra. Seu Roberto, ainda que eu tenha me criado e tenha aprendido alguma coisa assim de alguma história bíblica ilustrada, que eu reconheço que me ajudou muito antes de compreender a salvação, mas tem algo um pouco prático que eu vejo e até gostaria de ouvir a opinião dos irmãos. Às vezes, há excessivos resumos da palavra de Deus e a gente lendo para as nossas crianças assim, alguns trechos, parece assim que a gente perde alguma coisa, parece que a palavra de Deus não é a mesma coisa. Às vezes muito resumido, muita coisa suprimida, parece que às vezes é melhor pegar a Bíblia mesmo. Às vezes o resumo parece que não é suficiente. Até desenhos que são postos em supostas escrituras, eles estão se tornando cada vez mais cômicos. Daí parece que dá a impressão assim que é cada vez mais difícil apresentar algo solene. Isso talvez se ajuda muita gente na prática de voltar à verdadeira escritura, a palavra de Deus. Seu Alexandre, nós temos a Bíblia na versão corrigida de João Ferreira de Almeida, na versão atualizada também. Eu acho que aí nós temos coisa preciosa. A Bíblia na linguagem de hoje. Irmãos e irmãs, eu nem tenho lá na minha casa um exemplar desse livro. Eu não aconselho que leiam com as suas crianças a Bíblia na linguagem de hoje. Vamos ler a Bíblia na versão corrigida, que é a que nós usamos nas nossas reuniões. A versão atualizada é excelente também. E aí nós temos o que nós precisamos. E muito obrigado, irmãos, pela ajuda no estudo. Então, chegamos ao final da